Bem, na sequência, eu peço a vocês que seja feito também a configuração das demais células da tabela 1, ou seja, do intervalo C4 a C13. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, neste intervalo, fazer com que apareça os diferentes extras, opcionais extras disponíveis. Ou seja, quem são esses? São estas opções aqui, ou seja, os opcionais do carro. Asterisco se eu não quiser nenhum, barra de tejadilho, cobertura cromada para os espelhos, friso lateral, grelha frontal, jante de liga leve, jogo de faixas autocolantes, proteção do motor, sistema de navegação, spoiler, enfim. E aqui é importante dizer, tudo fictício, valores inclusive fictício. Bem, vamos criar então para este intervalo destas células uma lista pendente. Lembrando que, como não é apenas uma célula e sim várias células, eu devo selecionar que intervalo eu quero criar uma lista pendente. Então, para criar essa lista pendente, eu selecionei estes intervalos do C14 ao C13 e em seguida eu cliquei na opção Dados, Validade. Chama aqui, observem, a tela de validação. Estamos trabalhando na primeira paleta que trata, ou na primeira aba, que trata de critérios. Que tipo de critérios eu quero permitir? Que seja uma lista. Então, é a opção que eu escolho aqui, lista. Se eu quiser permitir células em branco, eu coloco. Senão, não. Eu deixei desselecionado aqui. E aí, eu mostro a lista de seleção. Bem, aqui, novamente, observando, eu posso digitar uma a uma, ou antes de chamar essa tela de validação, selecionar aqui as células da segunda tabela, copiá-las e aí sim chamar esta tela de validação e colar aqui dentro, que eu consigo também fazer isso. Foi o que eu fiz. Então, observem que na minha lista pendente estão todos os itens opcionais do carro. Clico em OK, beleza. Como eu criei essa tabela segunda aqui que serve como parâmetro, para cada item tem o seu valor referido na coluna I, dentro do intervalo 6 até o intervalo 15. Bem, agora o objetivo do nosso exercício, lembrando, é que à medida que eu escolho um opcional, o computador não, a célula assuma o valor do opcional e aqui embaixo a célula total automaticamente já me deu o total do carro. Muito bem. Como que eu faço então para configurar esta coluna D dentro do intervalo 4 ao 13? É da mesma forma que a gente fez para a D3, chamando a função procv, observando isso através do assistente de funções. Aqui está então o assistente de funções em que eu chamo a função procv e digo que, lembrando, eu estou configurando o primeiro intervalo, né? A primeira célula. Depois, se eu quiser clicar e arrastar por referência relativa para estender esta função para as demais, eu tenho que fixar os intervalos que eu quero copiar. E aqui eu vou mostrar isso detalhadamente para vocês. Então, lembrando, os 3 primeiros parâmetros eu configuro, o último eu não preciso configurar. O critério de pesquisa. Quem é o critério de pesquisa que eu quero que esta coluna D observe? Procure. O que está na coluna C4. Muito bem, é o meu primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é dentro de que intervalo? Bem, você vai copiar o intervalo da coluna H e I, linha 6 até a linha 15. Então, a função sabe que a matriz que ela vai pesquisar é dentro desse intervalo, lembrando que eu fixo a coluna H e a coluna I, para que ela não altere depois no eu clicar e arrastar com referência relativa os números e não dê erro na função.
E aqui o índice, novamente, é o índice 2. Por quê? Porque é a segunda coluna desta planilha. Se eu quisesse que ao lado não aparecesse os valores e sim novamente os nomes dos opcionais, eu digitaria um aqui. Como eu quero que apareça os valores, eu digito a segunda coluna e dou um OK, está feito. Cada uma das células está a configuração relativa à função PROC-V. Se vocês clicarem alternadamente em cada uma das células, vocês vão observar aqui que muda o intervalo da função. Observe, façam isso, desenvolvam o exercício e depois façam esta observação. Bom, agora nós vamos encerrar o nosso exercício resolvendo o quê? O total do carro. Nós precisamos calcular o valor total do automóvel. E isso a gente vai fazer nesta função, nesta célula D15. Muito fácil também. Aqui a gente vai chamar uma função que a gente aprendeu muito bem, que é a função soma, onde ela vai somar o intervalo. Eu vou chamar ela aqui para vocês visualizarem. Ela está somando o intervalo do D3, que considera a função básica, a versão básica do carro, e os opcionais. E aí eu dou um OK, dou um Enter, né? E ele faz o cálculo desta soma. Então, à medida que eu altero um valor aqui, automaticamente se altera o valor ao lado e se altera o valor total da célula D15. Então, como vocês puderam perceber, pessoal, este segundo enunciado, eu tentei mostrar, então, listas pendentes e função PROC-V, associada, lógico, a algumas funções matemáticas, no caso aqui que eu usei a função soma, né? Na próxima videoaula, nós vamos novamente trabalhar com a utilização da função PROC-V e listas pendentes, porém, num sentido um tanto quanto mais avançado o exercício. Até a nossa próxima videoaula.